Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vou contar alguns dos causos mais impressionantes que já apareceram aqui no canal. Então já deixa o seu joinha, porque essas histórias merecem demais. Diz que tinha uma mata, mas era uma matona muito grande, lá pro sertãozinho do dono. E lá era uma região de muita caça, muito animal assim, muita fruteira, era bom de caça. Só que o povo não ia. Os caçadores mais experientes não ia de jeito nenhum. E advertia os mais novos que inventava de ir para lá. Não vai não. Não vai não. Que lá é assombrado. No tempo dos escravos já morreu gente demais. Ali é ir e sair corrido. Ali não é para qualquer homem não. E ninguém ia. Nisso, diz que um caboclo falou: esse povo inventa com essa mata. É assombrado, é isso, é aquilo. Eu lá sou homem para ter medo de assombração. Lá deve estar pisado de bicho que ninguém vai, e eu vou. Aí ele montou o cavalo, isso depois do almoço. Espingarda, facão, aquela coisa toda. E foi em direção a essa mata. Andou dentro dela até onde dava montado. Quando a mata começou a fechar, começou aquela juquira dentro da mata, cipoal, aquela coisa toda. Ele já desceu do cavalo, amarrou assim perto da trilha. Tinha uns trieiro antigo lá dentro da mata, trieiro de bicho, de anta, daqueles bicho tudo, de gado também que andava por ali. Aí ele desceu do cavalo, pegou a espingarda e o facão e seguiu. Nisso era 3 horas, 3 e pouco da tarde. Ele foi seguindo a pé, procurando uma fruteira que ele queria esperar ali naquela noite. Ainda andou, aí achou uma fruteira do mato, rente com a trilha. Tava caindo bastante, tava bem pisado de bicho, de veado e tal. Falou: eu vou esperar, é aqui. Aí subiu lá. Logo escureceu. Ele tava com a lanterna também, né? Escureceu, começou a assuntar. Diz que quando escureceu de vez, aquele trem pretejou mesmo. Ele começou a escutar uma voz longe assim, quase perto do rumo onde o cavalo dele estava. A voz dizia mais ou menos assim: ô companheiro, me dê uma luz. Sabe quando você escuta lá longe assim? Ô companheiro, me dê uma luz. Ele, uai, escutou aquilo e ainda não acreditou no que tinha escutado, porque de noite na mata, que era só ninguém andava naquilo. Ele falou: eu sou o único que tô aqui. Quem que tá aqui uma hora dessa? Moço, me seguiram aqui? Que é isso? Me dê uma luz? Isso ele pensando, né? Ele não respondeu. Aí ele assuntou. Passou uns minutinhos, a mesma voz, um pouco mais perto. Ô companheiro, me dê uma luz. Falou: Nossa Senhora, é assombração mesmo. Assombração. Vamos ver aqui. Assuntando, ele não respondeu não. E veio se aproximando. Da terceira vez, já estava mais perto assim. Dava para calcular que estava uns 10, 20 metros da onde ele estava, trepado na árvore, na fruteira. Ô companheiro, me dê uma luz. Meu Deus do céu, mas como é que esse homem tá me achando aqui em cima da árvore, moço? Tá vindo pro rumo certinho de onde eu tô. Como é que esse homem, essa assombração tá seguindo certinho aqui? Isso ele pensando. Aí, pela 4ª vez, o homem, ou assombração, ali, debaixo do pé de fruta, rente com ele. Ô companheiro, me dê uma luz. Aí ele lambeou, falou: quer saber? Deixa eu ver que diabo que é isso. Lambeou. Era um homem de chapeuzinho de palha, pretinho, moreninho assim, roupinha bem trapeada. Ele olhou e não sentiu medo não, que o homem tinha um olhar assim, um olhar puro. Ele falou: uai, que você tá fazendo aqui, moço? Você me seguiu? Ele: não. Assombração falando: não segui você não. Eu só tô precisando de uma luz. Pouca gente vem aqui. Sempre que eu peço uma luz, ninguém me dá. Aí o caboclo lá de riba, alumiando ele com o facho da lanterna na cara dele, falou: mas que luz que é essa que você quer? Não,
que eu tô precisando ir para a cidade. Você podia me dar o rumo da cidade aqui? Aí ele pensou: o homem já pisou tudo na serva. Já acabou com tudo. Não vai vir bicho mais. Eu vou mostrar onde é que é o rumo da cidade para ele. Ele desceu da árvore. Aí falou pro homem, pro assombração. Ele já tinha deduzido que era assombração. Isso aí não é gente, não. E ele não tinha muito medo, não. Ele estava cismado, mas não era aquele medo de apavorar, não. Vai na frente aí que eu vou te mostrar o rumo. Aí o homem, ou assombração, foi indo na frente dele. Diz que o homem estava até descalço, andando naquele mato. Foi na frente. Ele com a espingarda aqui, se o bicho viesse em cima dele, metia bala. Aí tentou puxar conversa, o homem não conversou muito não. E foi seguindo a trilha, seguindo a trilha. Quando chegou numa parte da trilha onde era o rumo da cidade mesmo, ele falou: ó lá, ó, você vai reto, reto, reto. Aí você chega lá na cidade. Diz que o homem olhou para ele assim e falou: muito obrigado. E num piscar de olho, sumiu. Sumiu, desapareceu. Ele falou: Crendos Pai, pelo visto eu ajudei uma alma penada. Foi o que ele deduziu, que essa alma estava perdida por ali há muitos anos. Aí assombrava os caçadores, os povos da região, e ninguém nunca dava a luz, dava o rumo para essa alma seguir para onde queria. E ele acabou ajudando a alma. Depois daquilo, naturalmente, ele montou o cavalo e foi embora. Nessa noite não deu para pegar bicho, não. E foi isso. O caboclo ajudou, sem saber, uma alma que vivia presa no mato, sem rumo, pedindo luz que ninguém dava. A natureza ali já tinha engolido tanto sofrimento que até o vento passava calado. A fruteira, desde aquele dia, nunca mais deu fruta. A trilha, onde o homem sumiu, ninguém mais acha. É como se a mata tivesse engolido tudo de novo. E até hoje quem passa por ali sente um frio que vem do chão. Porque a alma que fica tempo demais na escuridão nunca vai embora por completo. Na quaresma, você é daqueles que se resguarda ou é daqueles que não acredita? Sendo um ou sendo outro. Escuta só esse caos aqui que você vai ver como é que o negócio é bagunçado. Esse caos deve ter para lá de 100 anos, porque na época desse acontecido, nem geladeira existia no mundo ainda. A geladeira foi inventada em 1915, parece, e no Brasil mesmo só foi chegar em 1947. E, rapaz, esse caos é bem antes disso. Naquele tempo, esse caso aconteceu lá no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha interiorana. Na época, para você ter um açougue não era difícil, não. Bastava saber mexer com carne e ter um dinheirinho para montar ali um espaço. Você fazia seu açougue ali no fundo do quintal mesmo. Não era que nem hoje em dia, com essa burocracia, vigilância sanitária, essas frescuragem toda. Qualquer um tinha seu açouguinho. Vendia-se carne fresca, carne de sol, carne na lata, essas coisas assim porque não tinha refrigerador, né? Mas enfim, tinha lá um açougueiro bom demais. Tinha um açouguezinho nos fundos da casa dele com um galpãozinho. A casa era numa área meio rural, com um terrenão grande, tipo uma chácara mesmo, só que dentro da cidade. Aí apareceu um fazendeiro que chegou para ele e falou assim: menino, tô precisando que você mate esses bois para mim, mas eu quero a carne fresca. Preciso que você mate esses bois ali na boquinha da noite, na sexta-feira santa. O açougueiro falou: mas isso é pecado. E o fazendeiro respondeu: que pecado nada. Esquece esse negócio. O que importa aqui é dinheiro. Quanto você quer? O açougueiro pensou e falou: para fazer isso aí tem que ser um dinheirinho aprumado, né? E o fazendeiro topou na hora. Eu te pago tanto. E pronto. Sexta-feira santa chegou e o açougueiro saiu procurando ajuda, né? Porque sozinho não ia dar conta. Precisava pelo menos de 2 camaradas para ajudar. Mas foi difícil, viu? Porque o povo era muito devoto na época. Ninguém queria saber de mexer com esse tipo de coisa nesse dia, não. Lutou, correu atrás,
até que na boquinha da noite encontrou 2 sujeitos que toparam ajudar, mas botaram condição. A gente até ajuda, mas só para segurar os bois, amarrar. Nada de pegar faca, tirar couro, mexer com sangue. A gente não quer saber de encostar em sangue, não. O açougueiro, precisado que estava, aceitou na hora. Beleza, só de ajudar já tá bom. Aí foram os 3, cada um com seu laço. Foram no pasto e trouxeram 3 bois para o terreno do açougueiro. Claro que ele não ia matar os 3 de uma vez, porque os outros 2 não iam ajudar com a parte de sangrar, de cortar. Então ele começou por um só. Escolheu o mais bravo, mais chifrudo. Já estava escurecendo, então acenderam uma fogueirinha, penduraram umas lamparinas para clarear o lugar e começaram o trabalho. Amarraram bem o boi, deixaram ele de pé, mas sem poder se mexer muito. E o açougueiro foi pegar a faca dele. Ele não matava com pancada na cabeça, não. Ele sangrava, passava a faca no pescoço do bicho e deixava o sangue sair até o animal cair morto, o coração batendo e o sangue indo embora. Afiou bem a faca na chaira, chegou perto do boi, posicionou certinho, meteu a faca no pescoço do bicho, e aí o trem aconteceu. Na hora que ele passou a faca, o boi se mexeu com força. Deu uma chifrada de baixo para cima no braço do açougueiro. A faca escapuliu da mão dele, voou para o alto e caiu de ponta, direto no pescoço dele. Foi certeira. Pegou bem na veia etérica, aquela principal. O homem caiu na hora, esparramado no chão, sangrando para todo lado. Os 2 ajudantes ficaram desesperados. Disseram que isso foi real, de verdade. Disseram que o homem morreu antes do próprio boi. Você tem base num trem desse? Virou um fuzuê danado, um rebuliço. Esse caso quem me contou foi um camarada da própria região, chamado Clênio da Cruz. Ele disse que esse caso é antigo, mas tem uns viventes lá que já ouviram de quem viveu a história de perto. Dizem até que sabem o nome do sujeito que morreu desse jeito. Uns falam que foi castigo por conta de pecado, outros dizem que foi só má sorte. Vai saber, né? Eu acho que foi um pouco dos 2, pecado e azar junto. Mas esquisito demais, viu? Macabro. Um trem desse mexe com a cabeça da gente. E eu duvido que tenha sido a única vez que um negócio desses aconteceu. O mundo é velho e grande demais. Coincidência bizarra assim acontece sim. Mas é isso aí. Um causo pra gente refletir, principalmente nessas épocas de quaresma. Tem gente que não acredita, mas volta e meia acontece uns trem esquisito, sobrenatural, que deixa a gente pensativo. Rapaz, o Caboquinho tinha uns 16 para 17 anos. Mas sabe aquele menino assim, aquele piazão que você olha e já parece velho, mas com atitude de menino pequeno? Era esse guri. Tinha a idade de homem, mas fazia coisa de criança de 10, 11 anos. Molecão soltar pipa o dia inteiro na rua, não ia pra escola. Ele ia coisa de uns 10, 20 só, e era só pra merendar, pra ficar com os outros guris sem lei, jogar bolita na rua, jogar bola, jogar bets, andar de bicicleta pra cima e pra baixo. Era tempo daquelas cezinhas, 2008, 2009, aquelas motoquinha velha, andava pra tudo quanto é lado. Menino esperto, ativo pra umas coisas, mas era moleque de um tudo. Só andava com molecada mais nova que ele, e ele era o campeão do bando, o maior, mas parecia o mais doido. Um dia desses, estava soltando pipa num terrenão baldio perto de uma igreja. A pipa foi, soltou um retão, aquela coisa toda, e caiu no telhado da igreja. E esses guri, como esse aí, são doido. Faz umas coisas que a gente até duvida. Subiu num poste de energia, nem levou choque. Parece até protegido. Deu um jeito, subiu, agarrou nos fios e pulou para cima do telhado da igreja. Aquelas telha grande de amianto, umas telha grandona, com volta, umas coisa que nem fabrica mais. Subiu lá e foi andando devagarinho em cima, com medo, porque o padre ficava direto lá na igreja.
Igreja católica tradicionalzinha, padre estava sempre por lá. E ele lá em cima, caçando a pipa que tinha caído no telhado. Aí chegou numa parte do telhado que era de telha diferente, aquelas onduladinha, mas transparente. Devia ser de um quarto que tinha dentro da igreja, sem janela, um cômodo fechado. Para iluminar ali, só se fosse com luz elétrica, então meteram umas telhas transparente para clarear com o sol mesmo. Ele deu uma olhada assim, de banda, e viu o padre lá dentro do quartinho, fazendo coisa errada. Tranqueira mesmo, barbaridade. Ele viu, se espantou. Ficou quieto, pensou. Tem um zap na mão. Aí achou a pipa, desceu de fininho e continuou soltando pipa como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, ficou com aquilo na cabeça. Chegou na igreja, o padre estava lá. Entrou, chegou no padre e falou: "Padre, o senhor pecou." O padre: "Meu filho, que isso? Tá errado, tem que falar, padre, eu pequei." Ele disse: "Não, padre, é o senhor que pecou." E contou para o padre: "Ontem eu subi no telhado para pegar uma pipa e vi isso, vi aquilo." O padre: "Minha Nossa Senhora," já tapando a boca dele. "Que pecado falar um trem desse?" Ele respondeu: "Não, padre, pecado é o que o senhor fez. Eu só vi. E olha, tô com o zap na mão. Posso soltar?" O padre: "Não. Pelo amor de Deus, o que você quer? O que você quer para ficar de boca fechada?" E o menino: "Todo mundo sabe que a igreja aqui arrecada um dízimo bom. Eu quero 50% do dízimo. Mas não tem como porque tem a diocese, isso e aquilo." Ele: "Se vira, padre, dá seu jeito. Tal dia da semana eu venho buscar. Me dá e eu fico quieto. O senhor faz suas coisas, eu faço as minhas e vida que segue." O padre: "Então tá combinado? Vai ficar de boca fechada?" Ele: "Vou." E dito e feito. Moleque era bobão, mas para isso foi esperto. Toda semana, no dia certo, ele ia lá buscar o dinheiro. O padre dava um dinheirão para ele. E o moleque, sem lei daquele jeito, parecia que não tinha pai. Dormia aqui e ali, começou a se ajeitar. Primeiro comprou bicicleta nova. Depois, viu que o dinheiro dava para mais, abandonou a bicicleta, comprou moto. Naquele tempo, moto era difícil de ter. Hoje em dia é mais fácil, mas uns 10 anos para trás era caro. E o menino foi conseguindo. Comprou um terreninho, que na época era barato. Foi juntando, garibando. Só que as ideias tortas continuava. Juntava a molecada, comprava geladinho, salgadinho, ficava todo mundo na esquina. O povo começou a olhar aquilo estranho. Uai, da onde esse menino tira tanto dinheiro? E a coisa começou a chegar no ouvido do padre. O povo falando: "Mas esse rapazinho, da onde que ele tira tanto?" Cidade pequena, conversa vai e volta. E o padre começou a ficar nervoso. O estresse foi subindo. O padre já tinha uma idade, beirando uns 60 e pouco, mas não era velho de tudo. Num dia desses, no meio de uma missa, o estresse subiu tanto que o padre teve um piripaque. Acudiram ele, tentaram socorrer, mas morreu. Não sei se foi AVC ou coisa do coração. E olha que ele era querido. Padre bom, ativo, todo mundo gostava. Quando morreu, virou comoção. Mas aí secou a fonte do caboquinho. Aí pronto. Acabou o dinheiro, terreno foi embora, bicicletinha sumiu, motinha fundiu, acabou com tudo. Passou um tempo, uns 5 anos, o menino foi pegando idade. Começou a trabalhar. E um dia, parece que estava trabalhando de servente para um pedreiro conversador. E o pedreiro: "E aí, o que aconteceu com você? Uns anos atrás você estava ajeitado, arrumando dinheiro. Como que foi aquilo?" Ele: "Isso, aquilo." Aí o pedreiro: "Mas da onde que você tirava aquele dinheiro?" O menino olhou e falou: "Olha, não conta pra ninguém, hein? Porque quando a gente diz não conta pra ninguém, parece que é pra contar pra todo mundo." Contou: "Uma vez minha pipa caiu no telhado da igreja. Subi lá e vi pela telha transparente o padre fazendo barbaridade. Fui esperto.
extorqui o padre. Ele começou a me dar dinheiro, e aí ele morreu, e acabou tudo. E aí o povo ficou sabendo. Um conta para o outro, outro conta para outro. E se espalhou que o padre morreu de nervoso, de estresse, porque estava sendo extorquido. Ficou como ficou. Não vou falar cidade, nem estado, nem nada. Tem gente que pode até falar assim: como é que você conta um caso desses? Coisa de padre, de igreja? Olha, com toda a sinceridade, você já chegou numa roda de causo? Acredito que sim. É difícil quem nunca chegou numa roda de causo de família, com o povo contando história. Tem censura ali? Não tem. O povo fala de tudo, desde padre até o papa. E por que eu vou me censurar? Por que eu não vou contar um causo desses? Com todo respeito à igreja, aos padres, a tudo. Mas causo é causo, tem que ser contado, não é verdade? Então é isso. Espero que tenham gostado do causinho. Esquisito, mas que entretém. Diz que tinha um peão. Ele estava precisando de serviço. Aí ele saiu de fazenda em fazenda, disso lá nos Goiás, só de fazenda em fazenda, com o cavalo manga larga marchador dele, pedindo serviço. Aí chegou no município de Flores de Goiás, no Goiás, chegou numa fazendinha de 600 alqueire. A fazendinha toda bem organizadinha, tinha uma sede principal, umas 4, 5 casinhas assim de peão e uma cantinona. Chegou na sede principal lá, o fazendeiro morava lá. Então, quando o fazendeiro mora na fazenda, geralmente ele quer só peão de confiança. Chegou na fazenda, ele começou a conversar para ver se o fazendeiro precisava de serviço. O fazendeiro falou: até tô precisando, mas tô querendo que venha mais gente aqui para mim conversar e tal. Ele percebeu que o fazendeiro não gostou muito dele. Aí ele falou: não, o senhor conhece o fulano. Trabalhou aqui, não trabalhou? Aí o fazendeiro falou: conheço, uai. Trabalhou muitos anos aqui, um caboclo bom, melhor peão que eu tive aqui. Pois é, ele falou. Trabalhei com ele na fazenda lá na cidade tal, muitos anos. Caboclo bom, rapaz. Aí o fazendeiro já ativou, falou: não, se você trabalhou com ele e ele foi o melhor peão que eu já tive, sistemático. Se você trabalhou muito tempo com ele, então quer dizer que você é caboclo bom. Você tem serviço aqui na minha fazenda. Aí o peão foi contratado pelo fazendeiro e foi lá botando para trabalhar mexendo. Ele almoçava na cantina todo dia e o peão nunca tinha visto a cozinheira. Nunca tinha visto. Aí um dia ele estava lá comendo mais a peonada, 10 horas da manhã, que peão almoça cedo. Ele olhou na janelinha assim da cozinha, ele viu aquela morena. Atenção! Sensual, sensacional e fenomenal. De corpo, de rosto, o cabelo, tudo. Oh meu Deus do céu, que é aquilo? Cutucou o peão do lado dele e falou: que é aquilo lá? Mas que Deus é aquela? Aí o peão do lado falou: aquela lá é a Ana, que cozinha para nós. Não tinha visto ainda não. Ele falou: não? Se eu tivesse visto antes, minha vida era outra. Aí o outro peão falou: olha, a Ana não é lá essas coisas de dar moral, não. Todo mundo já tentou. Aí ele falou: eu nasci de saco roxo, não foi à toa, compadre. Eu vou dar um jeito nessa morena aí. E foi lidando e tal, e foi se engraçando pro lado dela. E só levando não. Mas ele percebeu que ela estava ali, querendo que era um caboclo ajeitado. Aí ele percebeu que todo dia de manhã cedo, ela ia buscar leite no curral. E ficava lá mais de meia hora. Chegou no caboclinho que tirava leite e falou: ô rapaz, quem tanto você conversa com aquela mulher, a Ana? Gente boa demais, trabalha aqui tirando leite. Ela vai lá pegar o leite, fica lá conversando comigo. Aí ele falou pro caboclo que tirava leite: ó, é o seguinte, te pago R$ 200, você troca de serviço comigo. Eu tiro leite, que você já deve estar injuriado de tirar leite, e você vai mexer com gado lá. Eu tiro leite. O caboclinho falou: na hora, aceito.
Dá 200 aí todo mês, serviço beleza. Aí o peão recém-contratado foi começar a tirar leite para chegar mais perto da cozinheira. Começou a tirar leite todo dia conversando com a cozinheira. E conversa vai, conversa vem. Mulher pode ser dura do tanto que for, mas se o peão for sem vergonha e esperto, ele dá conta de amolecer. Foi amolecendo, 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 e emendou com a mulher. Juntou com a Ana, véia. Ela começou a morar com ele no ranchinho de dentro da fazenda. E foi passando, e aquela alegria toda, ele muito satisfeito. Passou 2 anos com aquela alegria toda. Disse que chegou um dia, ele estava trabalhando assim no pasto. Já tinha trocado de serviço, não era leiteiro mais. Chegou o peão nele e falou: "Ô fulano, você tá numa alegria, né? Casado com a Ana e tal, feliz. Mas vou te falar um negócio. Não quero estragar sua vida, não. Mas tem gavião rondando seu galinheiro." O peão nem ativou. "Ontem eu matei gavião faz mais de ano. Tem gavião pegando galinha nossa lá, mas não." Bateu assim: "Moço, presta atenção. Tem gavião rondando seu galinheiro." Aí o peão falou: "Como assim? Explica esse trem direito." "É que é o seguinte. Você lembra que você conquistou e casou com a Ana, a cozinheira nossa, por causa que você foi tirar leite, né? Então se aproximou dela. Hoje em dia você não tira leite mais. Você sabe que tem um novato tirando leite lá e sua mulher tá lá todo dia de manhã cedo. Fica mais de quase 1 hora lá, conversando com o caboclinho. Você não fica esperto, não." Aí ele ficou todo ruim e falou: "Não, não é verdade. Se não fosse pra minha mulher tá dando conversa pra peão." Ele começou a rondar, começou a rondar, começou a rondar. Um dia ele pegou a Ana, engraçado, se esfregando com esse rapaz dentro do curral. Nossa! Pra quê? Em fazenda grande, geralmente, quando tira 200, 300 ml de leite, o peão já vai 4 horas da manhã tirar leite. E ele achou lá a mulher dele sem graça, se esfregando com esse caboclo. E ele foi deixando. Ele falou: "Não, eu tenho um negocinho pra ele." Foi deixando, foi deixando. Aí um dia, era mais ou menos umas 8 horas da manhã, ele voltou do pasto mais cedo. Isso é história fatalizada. Não é história inventada, não. É história que fatal, é triste, mas que acontecia muito antigamente, que era lavar a honra com sangue. Chegou dentro de casa, a mulher, em vez de estar trabalhando na cozinha, estava no quarto dele, na cama dele, com esse leiteirinho, esse tirador de leite novato. Ele foi lá e matou os 2. Esse matou. Queria não contar causa assim pra vocês, não. Mas é bom contar, porque daí a gente relembra um pouco o passado. Quem é mais antigo já ouviu muito. Hoje em dia ainda tem, mas não é tanto. Mas antigamente tinha muito disso. Do homem matar a mulher que traía ele para lavar a honra. Eu só nunca tinha ouvido falar de um caboclo que se mata depois, né? Porque antigamente o cara matava, não era difícil, hein? Mas esse matou. Mas é isso aí, meu amigo. Espero que você tenha gostado do causo. Meio triste, mas serve de exemplo pra gente relembrar o passado. Que o passado a gente tem que relembrar para seguir o futuro. Seu Edgar tinha 6 filhos, mas a mulher, né? Eles eram muito devoto. Devoto demais da conta, muito católico, muito mais do que a maioria. Não perdia a missa que fosse. Não tinha jeito de se perder. Podia estar doente, podia estar do jeito que fosse. Eles eram fanático mesmo. Só que assim, eles não eram gente ruim. Tem gente que é muito fanático a Deus e às vezes é meio ruim com o povo, né? Eles não. Eles eram da melhor qualidade que tinha na região lá. Muito gente boa, prestativa, ajudava, humilde sempre. E nisso, a mulherzinha dele tinha dado uma terra do sogro dele. A terra grande, boa. Eles começou a cultivar, formou mais pasto, começou a ter umas criação boa. A vida deles era uma bênção. E como eu estava dizendo,
Eles eram muito mais fanáticos do que todo mundo nesse negócio de religião, de Deus mesmo, no catolicismo. Quando dava um dia santo, podia ser o santo que fosse, eles resguardava. Não fazia nada pesado de serviço. A mulher fazia uma comidinha leve, os meninos ficavam quietinho. O trem era bacana, bonito de ver. E nisso, quando era quaresma mesmo, emagrecia, não fazia nada que fosse de comida pesada, o serviço era mais regrado. Quando era a Semana Santa mesmo, ah, menino, você queria ver aquele povo? Não via não, só dentro de casa. O povo até estranhava às vezes, mas depois foi acostumando com o passar dos anos. E quando era Sexta-feira Santa maior mesmo, seu Edgar de costume, o dia santo poderoso mesmo, o dia santo maior, ele não fazia nada. Não tirava leite, só ficava sentado assim, fazendo oração, refletindo com a vida, aquelas coisas. E nisso deu uma Sexta-feira Santa maior. Ele levantou de manhã cedo, todo mundo já sabia que não podia fazer muita coisa. Ficou ali meio amuado. Ele sentou numa cadeira e para fora, coisa de uns 50 metros, era o curral. E as vacas já iam para lá com os bezerros, né? Mas não podia tirar leite. Ele ficou só olhando aquilo. Aí ele olhou bem mesmo assim. Uma vaca estava sem o garrotão. O garrotão dessa vaca, ele tinha deixado o bezerro virar quase garrotão já, porque a vaca dava muito leite. Ele, mas vou deixar esse garrote aí, que esse garrote eu acho que tá dando é sorte. Que antes essa vaca não era tão boa. Era vaca de terceira cria. Não, eu vou deixar ele, nem que vira boi mamando aí. Mas eu quero ver essa vaca tirar esse mesmo leite que tá tirando aí. Vai que na quarta cria dela o trem não dá muito bom, né? Aí ele ia deixando. E nisso, ele olhou aquele mundo de vaca com aqueles bezerros. E só ela lá, a Amarelinha. O nome dela era Amarelinha, sem o garrotão. Ele pensou, mas cadê esse garrote? Esse garrote era meio mandingueiro, gostava de pular cerca. Ele já tinha chegado a pegar ele amarrado em cipó no mato. Pensou, mas será que esse garrote amarrou no mato aí? Vixe, mas se ficar até amanhã amarrado aí, onça pega, bicho pega, morre aí de um jeito ou de outro. Como é que eu vou fazer, meu Deus do céu? Aí ele entrou para dentro, chegou na mulher e falou, mulher, o garrote da Amarelinha não tá com ela lá. Você sabe como é que ele é. Ele é meio mandingueiro, pulador de cerca. Mas nesse pó, coisa e tal. Mulher, pela primeira vez nesse instante de ano que nós tá pra cá, eu vou ter que pular essa Sexta-feira Santa. Eu vou ter que entrar pra dentro desse mato aí. A mulher. Não, de jeito nenhum. Não faz isso não. Você sabe que dentro dos matos é que tá o diabo nesses dias. Não entra não, de jeito nenhum. Deixa esse trem pra lá pra amanhã. Ele. Não vai ter jeito, mulher. Deus que me perdoe. Deus que vai comigo, mas eu vou entrar. A mulher não tinha muito o que fazer. Ele pegou um facão, revólver, foi. Cachorro ainda quis ir com ele. Ele. Deus me livre ser sozinho dentro do mato. Sexta-feira Santa já é feio. Imagina com um cachorro aí ou com o cachorrinho. Entrou para dentro desse mato. Descambou mais de 2 horas dentro do mato procurando o rastro desse bezerro, desse garrotão. E nada. Diz que não escutava nem passarinho. Encantado o trem. Tava retirado mesmo. Ele tava com medo daquilo já, né? Foi andando, foi andando. Quando é fé, lá adiante, ele achou os rastros do garrote. Andou mais um pouco e viu ele. Ele era meio amareladão, meio tucura também assim, e estava deitado no chão. E rente com ele tinha um outro garrote, mais pretinha, e esse garrote preto parecia que estava dando cabeçada no amarelinho que estava no chão. Aqui ele pulou assim, pulou para dar um tiro nesse garrote preto, que não era dele, né? Dar um tiro, dar um susto, dar uma facãozada, o que fosse. Pulou assim, meio adiante. Meu amigo, ele achou que ia dar conta, mas quando aquele bicho levantou a cabeça e olhou para o rumo do seu Edgar,
Ele viu o que era. Eu não sei se já ouviram falar, mas dizem que quando está em Sexta-feira Santa, o cão meio que se materializa em bicho. E o bicho que ele mais gosta de se materializar, para atrasar as pessoas que desafia dentro do mato, é um tal de cão do inferno. Diz que era o cão do inferno. Quando esse bicho olhou para a cara do seu Edgar, o bicho era vermelho igual fogo. E tinha uns dentão que não tinha dente de bicho no mundo que era maior que aquele dente ali. Os dentes tudo encravado assim, cheio de carne podre. E aquele trem mais esquisito do mundo. E o garrotinho amarelinho do seu Edgar era morto. O bicho estava comendo o pescoço do garrotinho. Você vai ligar? Eu digo aqui, menino. Onde que tinha a Peppa ele correr mais do que ele correu com aqueles pés dele? Mas correu! Correu! Diz que esse bicho veio atrás dele ainda, e vinha fungando no cangote dele assim, fungando e quase pegando. Ele corria, corria, e oração. Oração, oração, correndo e orando, correndo e orando. Quando é fé, chegou na frente da casa, assim, caiu de joelho. Era uma área de chão batido. Ele caiu de joelho naquela área. A mulher já veio de encontro a ele, que ela viu os pés dele vindo de lá adiante para cá, né? Já correu nele, e ele não conseguia quase nem falar. Aí foi explicar para a mulher. A mulher: tá vendo? Eu expliquei. Eu falei que não era para entrar. Ele: Deus o livre. Aquela coisa toda. Aí ficou o caso. Ficou o caos. Você vê como é que as coisas é. Esse negócio, a pessoa pode ser devota do tanto que for. Mesmo assim é castigado se desafiar. Nesse caso não é nem que ele desafiou, coitado. Mas não era para ir. Não teve jeito. Você vê esse negócio de cão do inferno? Diz que é verdade, moço. Vai ter gente no comentário do vídeo aqui falar: não, eu mesmo já vi. Meu papai já viu. Mamãe já viu. Vovó já viu. Eu não vou dizer que eu sou muito respeitador desses trem, mas no mato mesmo eu não vou não. Se eu tiver numa fazenda, assim, num trem. Ah, Sexta-feira Santa, Semana Santa. Vamos pro mato? Vou não. Quero saber disso não. Tantos dias para caçar, eu vou logo no dia que não pode de jeito nenhum, né? Lá, pras bandas da Fazenda Velha no Pará, o caboclo tinha um mangueirão de porco com mais de 100 cabeças. Era um espaço de 2 hectares no meio da mata. Você sabe que, quando o mangueirão é na mata, os porcos roem todas as cascas das árvores e, com o tempo, acabam comendo as raízes. Aí, vira uma floresta morta. O mangueirão já estava antigo e a mata lá dentro estava toda seca. Aqueles 2 hectares eram só tronco morto. Tinha porco que fazia morada lá dentro do mangueirão e outros que ficavam mais pelo chiqueiro. O mangueirão era conectado com o chiqueiro de tábuas e ele tratava mais dos porcos dentro do chiqueiro. Os porcos vinham do mangueirão para entrar no chiqueiro. Assim ele tinha controle sobre eles e evitava que ficassem bravos demais. Fechava tudo, contava, separava um para capar e fazia o manejo normal. Os capados ficavam numa divisão mais acima, que era um pouco em declive, o que facilitava a limpeza. O espaço onde eles ficavam era de concreto, bem limpo, fácil de mexer. Tinha 4 capadões, um maior que o outro, e já estavam quase no ponto de abate. Ele sempre dizia: eu só abato o porco quando a orelha tampar os olhos. Ou seja, demorava para bater. Rapaz, um dia ele levantou cedo, tirou o leite e foi tratar dos porcos, como de costume. Depois de coar o leite, por volta das 7 e pouco da manhã, ele foi até o chiqueiro. Jogou a rácio, limpou os cochos de água, que eram de concreto assentado no chão, porque os porcos sujam tudo e precisa limpar todo dia. Quando ele bateu o olho dentro do chiqueiro, viu um porcão morto, um capadão. Já estava pronto para o abate, prejuízo de uns 1000 contos. Ele ficou desorientado. Nossa Senhora, o que aconteceu? Ataque do coração? Cobra?
mas olhou o porco todo e não viu sinal de nada. Enterrou o bicho e ficou o dia inteiro pensando nisso. No dia seguinte, mesma rotina. Quando chegou no chiqueiro, outro capadão morto. Não é possível, é cobra. Aí ele resolveu investigar. Limpou tudo, capinou, tirou telha velha, pedra, qualquer coisa que pudesse esconder um buraco de cobra. Porque cobra gosta de chiqueiro. Tem sujeira, restos de lavagem, rataiada. Mas ele não achou nada. No terceiro dia, mais um porco morto. Só sobrou um vivo. Esse último ainda estava agonizando. E ele conseguiu ver a marca dos dentes da cobra no focinho do bicho. Agora eu achei a maldita, pensou. Se a ferroada foi no focinho, é porque a cobra está perto do bebedouro. Foi lá olhar. O bebedouro era assentado rente a uma tábua no chão. Não viu buraco nenhum. Mas tinha um cano que vinha da caixa d'água e servia para limpar o coxo. Era um cano de 1 polegada que despejava um jato forte de água. E toda vez que ele jogava água, respingava entre o bebedouro e a tábua, infiltrando no chão. Ele olhou bem e viu um furinho miúdo no concreto. Ah, pronto, é aqui. Foi lá, pegou uma alavanca de ferro e cutucou o buraco. Quando quebrou o cimento, viu que por dentro era um buracão. A infiltração tinha cavado um espaço grande ali. Cutucou de novo e ouviu o chocalho. Era uma cascavel. Puxou a bicha de lá de dentro. Rapaz, era um mundaréu de cobra. Grossa, com 12 gomos no chocalho, mais de 2 metros de comprimento. Ele matou a cobra e jogou no mato. Depois disso, nunca mais morreu porco no chiqueiro. Agora, sobre cobra, eu tenho minha opinião. Outro dia mesmo, o vizinho encontrou uma cascavel lá no meu sítio, perto do galpão. Graças a Deus, ele viu e matou antes que desse problema. Eu não incentivo ninguém a matar bicho, não. Mas me diga, se um bicho desse entra no terreiro, como é que eu vou dar lugar para ele? No mato, beleza, é o lugar dele. A gente não deve fazer mal. Mas quando entra na propriedade, quem vai arriscar a vida para pegar e soltar no mato? Ninguém. Cada um faz o que acha certo, mas eu não dou lugar para cobra no meu terreiro.